A gente vai continuar falando sobre isso agora. Na ponta da linha já está o microbiologista com um PhD na área de genética de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, colaborador do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida. Muito obrigada por conversar com a Band News FM. Um prazer que o senhor esteja aqui. Obrigada por nos atender. Obrigado, que eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição para conversar com vocês. Bom, quero dividir essa nossa conversa em algumas etapas. Quero falar um pouco de processo, de pesquisa, quero falar um pouco também sobre os dados conhecidos até agora. Havia uma grande expectativa para a gente conhecer esses dados de eficácia, já que essa é a primeira vacina que a gente tem com distribuição garantida aqui no Brasil. Ainda não conhecemos esses dados. No entanto, alguns dados importantes, me parecem, foram revelados pelos porta-vozes do governo do estado de São Paulo, entre eles a informação de que não houve nenhum caso grave entre o grupo vacinal. O que o senhor considera relevante do que foi apresentado? Esses dados de segurança, eles já são suficientes para que a gente confie na vacina em alguma medida? Porque obviamente que esse atraso pode gerar mais desconfiança, considerando que algumas pessoas já estavam reticentes em relação à vacina. São vários pontos importantes nessa coletiva, né? Primeiro foi o balde de água fria que a gente levou. Estava todo mundo esperando realmente a eficácia da vacina, né? Era tanto que a gente queria escutar agora dessa coletiva de imprensa. A vacina ser segura não é de se espantar, a gente já estava testando a segurança dela fazia tempo, já tinham provado a segurança dela, e é uma tecnologia que a gente utiliza que há muito tempo já estudada. A gente já tem vírus da gripe, a vacina do vírus da gripe ela é feita dessa maneira, então é uma tecnologia que a gente não é nova do ponto de vista de ter já vacinas como ela já aprovadas, né? Então era de se esperar que essa vacina realmente fosse segura. A inativação de vírus já é uma tecnologia muito bem dominada, tanto pelos chineses quanto pelos brasileiros. Então isso de falar que a eficácia dela é mais segura, era de se esperar. Era uma coisa que a gente queria esperar, mas a gente queria ver sim a eficácia. As vacinas de RNA, aquelas vacinas genéticas, né, da Pfizer, da Moderna, surpreenderam o mundo inteiro por conta da alta eficácia delas, né, passando dos 90%. Então seria até um motivo de a gente comparar quais essas tecnologias, o quanto essa tecnologia mais antiga é mais ou eficaz tanto ou com menos eficaz do que com essas vacinas. Então, realmente foi um pouco de banho de água fria. Claro, a pergunta de uns jornalistas foi muito pertinente, porque dependendo da eficácia da vacinação que ter essa vacina, a gente vai ter que adequar ela a quantas pessoas a gente tem que vacinar. Então, no cenário da vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, a gente tem um cálculo estimado que a gente tem que vacinar pelo menos ali entre 65% e 75% da população, dependendo de cada população, e muda um pouquinho a eficácia dela quando a gente coloca no mundo real. Então, esse número é extremamente importante, inclusive, para a gente planejar como vai ser a campanha de vacinação. Antes de sair anunciando data, antes de sair anunciando tudo isso, é planejar, olha, a gente vai precisar de tantas doses porque essa vacina mostrou X eficácia. Não, a gente vai precisar de mais doses porque ela mostrou uma eficácia menor. Então, tem um impacto direto na logística, né? Tem um impacto direto na logística, do número de pessoas que a gente vai precisar vacinar de cada grupo, o número de pessoas total para a gente adquirir a tão sonhada imunidade de rebanho, depende muito desse dado que eles deveriam ter anunciado hoje. Já adiaram o anúncio, já é a terceira vez, ficam sempre falando isso. Não, agora a gente vai esperar, porque a gente teve os dados mais brutos, agora sim, de vez de fazer uma análise interina, a gente vai fazer uma análise mais robusta e pedir o definitivo da vacina. Ok, agora é a outra que já estava em contrato falando que precisa mandar para o Sinovac os dados que foram obtidos aqui para eles terem lá para comparar. Isso deveria ter sido feito do ponto de vista de, se aqui no Brasil já tem, mandar esse tipo de informação para lá já deveria ter sido feito assim que como a gente tinha aqui já também, né? Então realmente não deu para entender muito bem por que vai demorar, mas pelo menos no máximo esses 15 dias vai demorar para anunciar ainda de novo a eficácia da vacina. Espero que seja antes, porque daí isso vai depender de novo. Se quer começar a vacinar dia 25, vamos precisar dessa eficácia para ver quanto que vai precisar realmente vacinar a população. Bom, o senhor já começou a responder parte de uma pergunta em que eu queria entrar,
que é a questão dos processos. Quando a gente fala de processos, quando a gente fala de pesquisa, nós somos leigos, né? Estamos agora nos familiarizando um pouquinho mais pela situação que a gente está vivendo com as etapas, com os ritos científicos, mas nem sempre a gente entende tudo que precisa ser respeitado. É comum que aconteça isso, então que um pedido venha na véspera da divulgação para que o dado não seja divulgado, que seja esmiuçado ou que seja detalhado de outra maneira, ou isso deveria, pelo menos, fazer parte do planejamento? É comum na medida que você não fica anunciando, olha, a gente já tem os resultados aqui e a gente vai anunciar dia tal. Então isso dos envolvidos quererem analisar todos os dados, é claro, isso é sempre muito comum, corriqueiro, durante o processo de pesquisa. Uhum. A gente, como você mesmo falou, a gente nunca teve tantos holofotes voltados para o processo de ciência. Nunca ninguém acompanhou fase 1, fase 2, fase 3 de vacinas para nenhuma outra vacina. Agora o problema está sendo na comunicação da ciência, na comunicação dos processos científicos por parte dessas entidades. Então, vinha a público e falar, olha, dia 22 e dia 23 a gente vai anunciar qual que é a eficácia. E aí chega aqui e dá uma desculpa dessa, que está prevista em contrato, isso tudo bem, mas antes de fazer esse anúncio, de preparar esse circo todo, deveria ter já passado os dados para eles e falar, não, beleza, olha, a gente concordou, dia tal, Sinovac, Butantan, todos estão de acordo, vamos divulgar os dados juntos. O que é bom, porque daí todo mundo, ninguém sai anunciando um na frente do outro um dos resultados mais esperados. Mas isso deveria ter sido já feito, é uma questão pura de comunicação, não tem outro problema, não teve problema durante as fases de teste, isso de estar em contrato já estava lá desde quando começaram a fazer os testes da vacina, então já era previsto que todos tinham que ter os dados antes de sair publicando. O errado é sair anunciando assim, né? Falar, não, agora a gente vai anunciar a vacina, mas não. Agora a gente vai anunciar de novo, mas não, espera mais um pouquinho. Isso vai interferir de novo naquilo que a gente estava falando. Vai interferir de quantas pessoas a gente precisa vacinar, de quantas pessoas de cada grupo vai ter que realmente vacinar, e na logística, de quantas vacinas vai ter que mandar, quantas vacinas vai ter que comprar, qual é que vai ser embalada aqui, quantas vão chegar já prontas para aplicar dentro das vacinas. Então, tudo isso realmente virou uma bagunça de comunicação científica. Não é nada a ver com o processo da pesquisa em si. E entrando nesse ponto, que eu acho que é um ponto super importante, inclusive considerando a conjuntura, né? O senhor considera que a comunicação científica é um elemento importante para que as pessoas confiem no que está sendo feito pela ciência? É super importante. A gente vive um momento de desconfiança total nas vacinas, um movimento inédito, inclusive, no Brasil, porque, primeiro, a gente não tem mais campanha de vacinação forte o suficiente, como a gente já tem reconhecidamente, mundialmente reconhecida de fazer. As campanhas nacionais de vacinação do Brasil, elas são modelos, eram até pelo menos ano passado, né, eram modelos para serem exportados, para mostrar como que é feita essa comunicação, divulgar Zé Gotinha ali, pessoas se vacinando, mostrar qual que é a importância da vacina. Então, a comunicação da ciência, inclusive, vai impedir que esse movimento de antivacina venha crescendo como está crescendo no Brasil. Ele ainda está meio desorganizado, mas eles estão realmente ganhando massa, e cada vez que tem um anúncio desse tipo meio estabalhonado, esses grupos devem estar agora, nesse momento, fervendo ali nos grupos de Facebook, de WhatsApp, falando, tá vendo? Eles não têm uma eficácia menor do que eles estavam querendo anunciar, então agora os chineses vão lá e vão mascarar esses dados. O imaginário do ser humano é capaz de fazer qualquer coisa, desde chip em vacina, de transformar a gente em jacaré, até isso, de falar, olha, eles quiseram impedir o anúncio correto agora, porque a gente queria mascarar esse resultado. Então, esse tipo de comunicação é muito importante, está sendo muito valorizada, infelizmente, só agora durante a pandemia. A gente espera que ela prevaleça mais, esse profissionalismo da comunicação da ciência, e que os institutos tenham realmente um treinamento melhor para fazer a divulgação na mídia. O cientista não está acostumado a fazer isso, eu acho que isso deveria realmente ser um papel muito importante de comunicação da ciência dentro dos institutos, dentro das universidades, mas a gente está vendo aí como é que está sendo feito. Cada hora vem fala uma coisa, e aí entra jogo político. Então essa questão de comunicação de ciência tem que ser muito bem abordada, e daqui para frente tem que melhorar muito do que a gente está observando aqui.
Bom, então eu queria terminar essa conversa com o senhor pedindo para que o senhor repasse para a gente o que a gente sabe sobre as vacinas, o que a gente sabe sobre segurança de vacinas. Eu peço desculpas por perguntar o óbvio, mas eu acho que a gente está num momento em que o óbvio deve ser dito e redito. Então, queria que a gente só esclarecesse para quem nos ouve o que a gente conhece sobre as vacinas, enfim, se as vacinas vão fazer a gente virar jacaré ou não, o que a gente sabe? Olha, de virar jacaré, modificar o DNA, essas coisas, realmente são dúvidas pertinentes se fossem feitas da maneira correta, não desse jeito estabalhonado de novo que está sendo feito. A tecnologia envolvida em vacinas genéticas é maravilhosa. A gente que está nesse mundo, a gente fica encantado quando vê realmente uma vacina genética que funciona. Porque não foi ontem, não foi durante a pandemia que a gente começou a testar essa vacina. Tem pelo menos 30 anos já que a gente está tentando estabilizar esse RNA aí, que você olha meio torto para ele, ele degrada, você xinga ele degrada, ele não funciona, é complicado fazer esse tipo de tecnologia de vacinas genéticas. Então, a que chegou aqui, não chegou por acaso e não chegou ontem. Ela chegou embasada num processo gradual de avanço científico que culminou agora nisso porque teve um alto investimento e a gente está num lugar propício, no meio de uma pandemia, que a gente precisa esperar as pessoas que foram vacinadas ficarem doentes para ver se a nossa vacina é boa ou não. Então, como a Covid está se espalhando à torto e direito, isso foi muito rápido. Então, a gente não deve confundir a rapidez desses testes que foram concluídos com a falta de ética, falta de rigor nos processos científicos. Então, todas essas dúvidas que as pessoas têm sobre vacinas, elas são realmente importantes, mas ela deveria ser feita com mais rigor, essa comunicação da ciência. Então, a gente não vai virar jacaré, não tem relato disso, a vacina não vai interferir com o seu DNA. Tem vacinas que pararam no meio do caminho porque deu problema. Então, não é qualquer coisa que vai chegar. Tem vacinas já de empresas grandes, Sanofi, GSK, que elas viram que deram problema, que estava dando problema em algumas fases delas de teste, e não foram para frente. Então, não é qualquer coisa que vai chegar no patamar que Pfizer, que Moderna estão chegando, e que provavelmente a Coronavac vai chegar. Então, a gente tem que ter muito consciente disso, que não são pessoas leigas que estão cuidando desse assunto, são profissionais extremamente dedicados, passaram a vida inteira estudando, mais de 30, 40 anos estudando sobre vacinas, e são essas pessoas, essa comunidade de cientistas, que dão o aval ou não para essa vacina ir para frente ou não. Eles estão falando de vidas de pessoas. Eles não são políticos, eles não são nada disso, eles fazem uma análise fria dos dados produzidos pelas empresas durante os testes, pelas empresas e pelos institutos durante o teste. Então, essas teorias, elas servem muito mais para o imaginário e para a gente conseguir até driblar, falar, não vai transformar em jacaré, por quê? Porque, olha, a gente explica como que é a biologia molecular da vacina, como que funciona o RNA, o DNA, é um pano de fundo que a gente pode aproveitar, mas que a gente tem que combater quando vem uma coisa muito esdrúxula falando que vai ter chip na vacina. Aí realmente a gente tem que esclarecer de uma maneira um pouco mais forte, assim, né? Mas realmente essa comunicação da ciência precisa melhorar e muito ainda para a gente conseguir acalmar a população e os ânimos de todo mundo. Falei que era a última pergunta, mas quero emendar uma última dúvida que tem a ver com a pergunta de uma das jornalistas. Ela questionou sobre as mutações que a gente tem observado no coronavírus, as variantes, né, do vírus. Então, queria só aproveitar e perguntar ao senhor, porque essa também é uma dúvida de alguns ouvintes. Muita gente inseguro de que a gente recomece praticamente a pandemia com essas variantes, mas não é bem assim, né? O que significa, o doutor Dimas Covas até falou agora nessa entrevista, que essas mutações servem como marcadores virais e acabam indicando um pouco o caminho do vírus também. Pois é, então, a gente já tem mais de 4.000 variantes do coronavírus, porque elas tiveram mutações pequenas em algumas partes do vírus. A gente tem que lembrar que o vírus é composto tem sempre aquela ilustração que a gente mostra, né, quando aparece nos jornais, que é aquela capinha por fora e aquelas coroas, né, aquelas pequenas coroazinhas que são a proteína S. Então, o que a gente tem que lembrar é que essas mutações podem acontecer em qualquer lugar desse vírus, tá? Então, não é que uma mutação vai fazer com que o vírus seja mais infectivo e seja mais, faça causar mais doença, não é isso. Então, são mutações de se esperar. Todo o processo de replicação do vírus, imagina que ele está digitando o texto do código dele ali, genético, e de vez em quando, que nem a gente, ele comete um erro. O coronavírus, para nossa sorte, ele tem um autocorrect, ele é um corretor automático que ele consegue detectar alguns dos erros
e reparar esse erro, fazer uma revisão ortográfica e reparar esse erro. Diferente do vírus da gripe e do vírus do HIV, que são altamente mutagênicos, por isso que a gente tem que tomar vacina da gripe todo ano, e por isso que ainda a gente não tem também, um dos motivos que a gente não tem vacina para HIV. Tá? Então, vírus são diferentes. Para nossa sorte, o coronavírus, sorte entre aspas, claro, ele não muda tão rápido assim. E a gente tem que imaginar que o nosso sistema imunológico, imagina que aquela proteína da coroa do vírus é como se fosse um galho de uma árvore, tá? Então ele tem vários lugares que a gente pode pegar. E aí imagina que a nossa mão são os anticorpos do nosso corpo produzindo. Então tem vários jeitos de a gente conseguir pegar nesse galho. E tem vários anticorpos produzidos de forma diferente que conseguem atacar essa mesma proteína. Então, mesmo que tenha uma mutação nessa outra proteína, vai ter um outro anticorpo lá de um outro formato de mão, por exemplo, assim, que vai conseguir agarrar aquela proteína e impedir o vírus. Então, não é qualquer mutaçãozinha que vai fazer com que o vírus fique mais efetivo. Ele serve como marcador por causa disso. Na Europa, no verão europeu, ali durante junho e julho, teve uma variante que ela se espalhou mais, não porque ela era mais transmissível, mas porque pessoas se desleixaram e espalharam exclusivamente mais aquela variante. Então, por exemplo, eu sou um professor e dou aula para 10 pessoas, e eu estou contaminado com uma cepa diferente, com uma variante diferente do vírus. Eu transmito para essas 10 pessoas transmitem para as outras 10, e assim por diante. Então, só essa variante diferente que eu tinha, causou não porque ela é mais transmitível, mas por conta do meu comportamento e do comportamento das outras pessoas. Então, a gente tem que serve de marcador exatamente para isso. Olha, essa daqui saiu daqui por quê? Ela é mais transmitível ou porque as pessoas desleixaram, ficaram mais, relaxaram as medidas de restrição, outro comportamento de risco e transmitiram mais essa variante do vírus. Tudo isso a gente levanta hipótese e depois tem que ir para o laboratório ver, não, agora a gente vai isolar esse vírus aqui e vai testar mesmo no laboratório se ele é mais transmissível ou não. Tá? Então, não é qualquer mutação que vai causar com que o vírus fique mais mortal, pode ser até ao contrário, ele seja mais transmissível e cause menos doença. Tá? Então, a gente sempre pensa em mutação como ganho de alguma coisa, ganho de vantagem. Mutação pode ser aleatória, pode fazer com que o vírus pare de ser transmitido, pode ser que o vírus salte de um mamífero para o outro, que foi o que aconteceu, saltou de morcegos, pangolins, para humanos. Então, mutações, o vírus não está nem aí para a gente. O vírus quer se replicar e ele vai se fazer da melhor maneira possível. Para a gente, ele é só mais um meio de caminho para se multiplicar. Tá? Então, a gente tem que ir com calma com essas mutações super, que falam que vão transmitir muito rápido, que não vai funcionar mais a vacina. Não, as vacinas, elas vão fazer com que o nosso corpo produza várias mãozinhas para pegar em galhos diferentes ali do mesmo vírus. Tá? Então, é com calma e isso a gente não pode extrapolar e sair divulgando na mídia de qualquer maneira. De novo, a importância da divulgação da ciência feita de maneira correta. Muito bem, então essa é uma informação importante que nos tranquiliza um pouco, porque claro que a gente está na expectativa de uma solução para tudo que a gente está vivendo, né? Ou no mínimo uma amenização aí do que a gente está vivendo. Agradeço muito, os ouvintes também estão agradecendo muito a sua participação, ficaram fascinados aqui com a sua clareza, então eu queria agradecer mais uma vez a participação do Luiz Almeida, microbiologista com PhD na área de genética de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, colaborador do Instituto Questão de Ciência, que cuida justamente, ajuda, contribui muito e tem nos ajudado muito nessa questão da divulgação científica. Então, agradeço mais uma vez ao senhor por colaborar aqui com a Band News FM, trazer esclarecimentos e não nos deixar desamparados nesse momento em que a informação é tão importante para a gente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico sempre à disposição e é um prazer esclarecer de uma maneira um pouco mais clara do que está sendo feita essa divulgação da ciência. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.